defesa dos direitos do cidadão. E, professor, mais um exemplo, né? 80% dos casos, segundo esse banco de dados, 80% dos casos que chegam à justiça são confirmados, né? Ou seja, em favor da população. Isso é muito importante. A gente viu ali um depoimento de uma moça falando da questão, muitas vezes, de uma decisão que vai resolver um caso, mas esse caso vai onerar muito os cofres públicos e vai prejudicar outras pessoas. Mas eu acho que isso é aquela tensão que eu falava, entre executivo e judiciário. A gente vai chegar num equilíbrio nisso. É muito importante, eu acho, o papel do judiciário nesse momento, né, porque esses direitos eram relegados ao segundo plano. Os direitos sociais, né, saúde, educação, previdência, etc., esses direitos sempre ficavam ali adormecidos. E a gente teve toda uma prática, né, de efetividade de direitos individuais, das liberdades fundamentais. Mas os direitos sociais são muito importantes, são direitos de dignidade, eles ficaram adormecidos. Essa nova prática, que consiste nesse ativismo judicial, é muito importante para ir colocando as coisas no seu devido lugar e responsabilizar o Poder Executivo, que ele deve cumprir a Constituição, que ele tem que oferecer saúde, educação, previdência, né, e eu acho que isso é um papel muito importante que o Judiciário tem desempenhado. Ou seja, presidente, o judiciário vai ter que arrumar uma solução, porque essa demanda não vai parar de crescer. Porque tem, além da saúde, tem a segurança pública, tem a área de educação também, que são demandas também que a população vai buscar o judiciário. Sim, e para isso nós estamos procurando, né, na medida do possível, estruturar o judiciário para atender essa crescente demanda. Ela não vai parar. Porque na medida em que uma pessoa consegue um benefício, como dito pelo professor, e visto por todos, o outro que tem algo semelhante na mesma linha, ele vai na justiça, como o professor disse, há um dia que vai chegar no equilíbrio. O executivo vai entender que ele vai ter que atender esses reclamos da população sem necessidade da população ir à justiça. Será que esse dia está próximo? Não, eu não sei. A proximidade é uma questão muito relativa. Não sai daí. No próximo bloco nós vamos debater a atuação do Supremo Tribunal Federal, que tem proferido decisões que alteram a vida de todos. No programa de hoje estamos falando sobre judicialização e sobre ativismo judicial. Nós voltamos já. Estamos de volta. Nós continuamos a falar sobre a atuação do Poder Judiciário em diversas áreas, especialmente quando juízes inovam no ordenamento jurídico, revelando direitos e preenchendo lacunas na legislação. É o que muitos chamam de judicialização. Os nossos convidados são o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Sérgio Rezende, e o professor da UFMG, José Luiz Quadros. Durante as décadas de 50 e 60, a Suprema Corte dos Estados Unidos proferiu decisões que mudaram sensivelmente a vida da população americana. Foi nesse período, por exemplo, que teve fim a segregação racial nas escolas. No Brasil, nos últimos anos, podemos citar uma série de decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal que altera a vida de todos. Foi o STF que decidiu pelo uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas, acabou com a taxa de matrícula em universidades públicas, dentre outros casos. Neste ano, o Supremo realizou um dos seus mais importantes julgamentos. Vamos ver. Em março de 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Além de dar ganho de causa aos índios, o Supremo impôs ainda 19 condições para a demarcação da reserva. O judiciário é chamado a se pronunciar exatamente para poder resolver aquelas relações durante o tempo em que o Poder Legislativo não se pronuncia. Nós acreditamos no Brasil que as leis têm que emanar de ideias originárias do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, que remete muitos projetos de lei ao Congresso. Isso não é verdade. No mundo inteiro, no mundo democrático, no mundo civilizado, existem várias legislações, várias leis que são oriundas de decisões do Poder Judiciário. Professor, alguns especialistas falam que esse caso é um exemplo de que o Judiciário está legislando, né? Porque além de definir lá a demarcação da Raposa Serra do Sol, também criou-se 19 exigências. O senhor concorda com isso?
Eu acho que aí é aquele limite que a gente tem que discutir, que é um limite tênue e difícil de ser encontrado muitas vezes. A nova compreensão, né, do ordenamento jurídico faz com que a gente veja o ordenamento como um sistema integral, coerente. Né? E o judiciário, o que ele vai fazer? Ele vai construir, né, quando ele decide, ele constrói uma norma para o caso concreto. Mas ao construir essa norma para o caso concreto, ele não pode inventar nada. Ele vai buscar essa norma que ele constrói para o caso concreto na Constituição, nos princípios constitucionais, no sistema constitucional, nos valores constitucionais e, obviamente, nas normas infraconstitucionais. E porque o Legislativo se omitiu na sua função primeira, se omitiu na sua função principal, o Executivo e o Judiciário vêm cobrindo essa lacuna, esse vácuo deixado por um Legislativo ruim. O Legislativo tem sido omisso, não tem respondido ao que a população e tem feito uma coisa que ele não sabe fazer, que é investigar. É CPI. CPI é para acontecer uma em 10 anos. Quando ocorre uma CPI, é uma coisa escandalosa, não é para fazer CPI, várias CPIs todo ano. Então nós estamos um legislativo meio perdido. Eu acho que também, né, mais uma vez, dentro do que a gente vem falado, nesse processo de redemocratização e tudo, nós vamos caminhando a passos largos para uma democracia cada vez mais efetiva. Democracia é um caminho, né, não é um lugar onde se chega. E eu acho que o Legislativo vai reencontrar o seu espaço. E principalmente depende de nós, cidadãos, né, votarmos em legisladores que cumpram a sua função, que tenham coragem de enfrentar os grandes temas nacionais. Essa questão da judicialização das relações sociais, da saúde, da política, como a gente falou aqui, é uma tendência mundial? Isso depende do momento de evolução democrática e do Estado democrático e social de direito que o país está. Então você tem, em determinadas sociedades, são muito mais assentadas, ou seja, são sociedades, pegar as sociedades do norte da Europa, por exemplo, né? Ali você tem muita justiça social, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso à educação pública, à saúde pública. Então, o número de conflitos é muito menor. O nosso país é um país novo, né, uma democracia nova, os conflitos são muito maiores. À medida em que a gente for conquistando os direitos sociais, que as pessoas tenham acesso ao emprego, à remuneração justa, à educação, à saúde, os conflitos vão diminuindo. Né, e o judiciário vai desafogar e vai ficar para algumas questões, né, que estão presentes, e conflitos estão presentes em qualquer sociedade. Então isso depende muito do grau de evolução social, né, política que está o país. Nosso país é novo, mas estamos caminhando a passos largos, né, e sou um otimista. A gente vai chegar a uma sociedade justa, equilibrada, onde todo cidadão brasileiro possa comer, morar, estudar, ter saúde e logo os conflitos diminuam. Presidente, o nosso tempo está encerrando. Só queria que o senhor finalizasse falando para a população, de fato, sobre esse acesso, sobre essas questões que estão sendo resolvidas no judiciário e vão continuar sendo resolvidas, se o ideal mesmo é buscar a justiça e a justiça está pronta para resolver todas essas questões? Não, eu acho que o ideal, a população pode procurar a justiça, pode acreditar na justiça, que dentro, com todas as dificuldades inerentes à própria estrutura do judiciário, os juízes estão todos capacitados, interessados, imbuídos no propósito de atender a população. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a presença dos nossos convidados. Presidente, muito obrigado. O prazer é meu de estar aqui. Ok, professor também, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço também a você que está nos assistindo. Hoje nós falamos sobre ativismo judicial e a judicialização. Você pode rever nossos programas antigos acessando o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O endereço do portal é www.tjmg.jus.br. Se quiser encontrar os horários das nossas reprises, é só buscar o link do Justiça em Questão que está no final da página principal. Lá você encontra também outras informações sobre este programa. Se estiver interessado em criticar, enviar sugestões ou perguntas, é só mandar um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo programa.